Olá, aluno, olá, aluna, boa noite, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o professor Taiguara Finardi Martins e é uma alegria muito grande receber você nessa noite para a aula de número 2 da disciplina de Direito Empresarial. É isso mesmo, seja muito bem-vindo. Você já está acompanhando no quadro o título da nossa segunda aula. Nós vamos falar sobre os títulos de crédito e, obviamente, sobre as pessoas jurídicas. A gente está dando uma atenção muito especial às empresas, não é verdade? Então, a gente vai falar dos títulos de crédito e da relação desses títulos de crédito com as pessoas jurídicas. No entanto, aproveitando esse início, além de dar as boas-vindas, eu acho que é importante a gente investir 1 ou 2 minutos numa breve recapitulação dos tópicos que foram abordados na aula anterior. Será que você consegue se recordar, aluno? Você que prestou bastante atenção na nossa primeira aula, na semana passada, você deve se lembrar que nós tivemos a oportunidade de tratar sobre o conceito do direito empresarial enquanto disciplina. Falamos aí de algumas de algumas teorias, né? Teoria dos atos de comércio, teoria da empresa. Trabalhamos também o conceito de empresa aplicado aos requisitos e aos impedimentos que a própria lei estabelece. Falamos sobre tipos societários, falamos sobre relação de consumo numa breve introdução. Tratamos de capacidade civil e de tantos outros temas muito importantes. Pois é, chegou o momento da gente dar sequência a tudo aquilo que já falamos na aula de número 1, avançando para tratar desse tema tão importante que são os títulos de crédito. No quadro, você pode observar, num breve resumo, tá, que a competência da unidade que nós pretendemos adquirir continua sendo promover conhecimentos iniciais acerca dos títulos de crédito, claro, não poderia ser diferente, seus funcionamentos e a importância para a atividade empresarial. E num breve resumo ali, a aula versa justamente sobre isso, tá? Sobre os títulos de crédito, então, e a sua relação com as pessoas jurídicas, com as empresas. Agora, na contextualização, preste atenção nisso, aluno, olha lá, ó. Em nosso dia a dia, a utilização do dinheiro em moeda corrente é cada vez mais rara. Você concorda com isso? Pense um pouco no seu dia a dia. Tem se tornado frequentes as operações eletrônicas e muitas pessoas portam apenas o cartão de crédito ou débito em suas carteiras ou bolsas. Então, você, aluna, já aconteceu com você a seguinte situação? Você vai comprar alguma coisa, você precisa pagar em dinheiro, sei lá o que for, e aí quando você abre a sua bolsa, você percebe que você não tem nenhuma nota, nenhuma moeda, muito menos, né? Tem gente que tem aversão à moeda, e você só tem o seu cartão de crédito ou débito. Já aconteceu isso com você, aluno? De você precisar de dinheiro e você está sem nada na sua carteira? Significa que você não tem dinheiro algum? Não, significa que você não conta com dinheiro em espécie. Como eu mencionei, você não tem cédulas, você não tem moedas, mas você tem ali o seu cartão de crédito e de débito, que hoje praticamente substituiu o dinheiro na maioria dos casos, não é? E você deve estar pensando, professor, isso é algo do nosso tempo, isso é algo de poucos anos para cá que o dinheiro foi substituído. Engano seu. Essa substituição do dinheiro em espécie, da moeda, da cédula, por outros mecanismos já é algo de bastante tempo, como você pode observar no quadro do segundo parágrafo da contextualização. Olha lá, ó. Esse fenômeno não é novidade. Já de muito tempo, o uso do dinheiro ele vem sendo substituído, sim. Professor, mas eu não me recordo da existência aí de cartão de débito, de cartão de crédito. Hoje o cartão tem chip, né? Será que isso já existia 20 anos, 30 anos atrás? Não necessariamente o cartão. Eu estou falando de outros mecanismos que são mais práticos e mais interessantes, sobretudo a atividade empresarial no geral. E aqui no cantinho nós já temos uma dica do nosso assunto. Então, vamos falar, obviamente, dos títulos de crédito, e aí no canto eu já tenho um bom exemplo, talvez o melhor exemplo de um título de crédito. Você, aluno, que está acompanhando pela imagem, sabe que título de crédito é esse que estava ali no cantinho da tela? Quem sabe, responde. Quem não sabe, vai ter que esperar um pouquinho, porque ainda nessa aula a gente vai falar sobre ele, tá bom? Então, só em resumo, os títulos de crédito são muito importantes porque de décadas para cá eles vêm substituindo o uso da moeda corrente e são muito mais interessantes, mais práticos para as empresas em geral. É bem verdade que o cartão de crédito e débito também tem substituído os títulos de crédito, mas eles continuam existindo, continuam sendo importantes e é por isso que a gente vai estudá-los, tá bom? Vamos começar?
Antes de falar dos títulos de crédito de maneira específica, é interessante, aluno, que a gente trate de um assunto correlato. Nós vamos falar sobre algumas garantias que podem ser prestadas nesse mesmo contexto. Quando falamos sobre garantias, a ideia é que muitas vezes uma obrigação ela pode ser cumprida ou descumprida, seja essa obrigação de pagar ou de fazer. E também por isso é muito comum que o credor dessa obrigação de pagar ou de fazer, ele exija do devedor, no momento da contratação ou da contração da dívida, que esse devedor ofereça algum tipo de garantia. E de cara já vou dizer a você, existem diferentes tipos, existem diversas espécies de garantias. Poderia mencionar, por exemplo, as garantias reais. Elas levam esse nome porque elas oferecem algo real, elas oferecem uma coisa como garantia da dívida. A hipoteca, por exemplo, é uma garantia real porque ela garante a dívida por meio de um imóvel que é oferecido em hipoteca. Mas para nós, para a nossa aula, é mais interessante tratar de uma outra espécie de garantia. Nós vamos falar das garantias de natureza pessoal, as garantias pessoais. Acompanhe comigo no quadro. Como eu mencionei, é muito comum nas operações onerosas em geral, professor, não sei o que é oneroso, o que é uma operação onerosa? Uma operação onerosa é aquela operação que envolve algum tipo de valor que vai ser pago ou recebido, tá? Então, diferente das operações gratuitas, onde você tem uma doação, por exemplo, as operações onerosas, elas envolvem algum tipo de pagamento. Então, nesse tipo de operação, é muito comum que se exija, como eu mencionei, algum tipo de garantia por parte de quem assume uma obrigação, seja de pagar ou de fazer. Claro, porque a pessoa que está ficando na posição de credor, vamos dizer assim, ela tem medo de ficar de mãos abanando, não é verdade? Então, ela quer que o devedor ofereça alguma garantia de que a obrigação será cumprida. E aí, como eu mencionei, existem garantias reais, mas vamos falar das garantias pessoais. Em primeiro lugar, por que elas levam esse nome, garantias pessoais? Está muito fácil de descobrir, não é? Elas levam esse nome, garantias pessoais, porque aqui o que é oferecido não é uma coisa, mas uma pessoa. Uma terceira pessoa, que não o devedor, assume junto com o devedor a responsabilidade pelo pagamento. Por isso é que a gente fala em garantias pessoais, ok? E nós temos duas que são mais importantes. A fiança, que eu destaquei em azul, e o aval, que eu destaquei nessa cor aqui, que eu nem sei qual é, hein, aluno? Está me parecendo um marrom, você que vai me dizer. Então, nós temos aí duas garantias pessoais. Vamos começar falando sobre a fiança. Preste atenção, aluno. A fiança, ela é uma garantia pessoal, porque a pessoa do fiador vai garantir a dívida junto com o devedor, mas, além disso, além de pessoal, a fiança também é uma garantia de natureza contratual, como você vê no destaque. Por meio dela, o fiador, que é o garantidor, ele vai garantir que, se o contratante não satisfizer sua obrigação, ele o fará em seu lugar. E isso nós extraímos da leitura do artigo 818 do Código Civil de 2002. Lembrando sempre que é interessante que, ao assistir às aulas da nossa disciplina, se possível, aluno, você tenha à sua disposição um mecanismo de pesquisa da lei. Pode ser o seu celular, pode ser o próprio notebook, porque ali você pode digitar a lei, consultar e fazer a leitura dos dispositivos que eu vou mencionar, ok? Mas retornando então à ideia da fiança. Como eu disse, aí a fiança ela tem natureza contratual, porque ela só surge, ela só existe a partir de um contrato. O que é que isso significa na prática? O contrato é um dos principais instrumentos por meio dos quais, ou do qual, as pessoas contraem obrigações, contraem dívidas e se tornam credoras ou devedoras umas das outras. Professor, me dá um exemplo prático de contrato com fiança, com garantia de fiança. O exemplo mais comum é o exemplo da locação. Talvez você, aluno, já tenha passado por essa experiência. Se você mora em um imóvel alugado e foi você quem celebrou o contrato de locação, na qualidade de inquilino, é muito provável que, ao assinar o contrato, o proprietário do imóvel, ou quem sabe a corretora, a imobiliária que intermediou o negócio, tenha exigido de você, isso mesmo, um fiador ou uma fiadora, uma pessoa que se dispõe a garantir a dívida. O fiador, em palavras mais simples, é aquela pessoa que diz, se o devedor não pagar, se o inquilino, se o locatário não pagar o aluguel,
pago eu, ok? Esse é um excelente exemplo de fiança que nós podemos usar, lembrando que a fiança só surge a partir de uma cláusula do contrato, por isso nós dizemos que ela tem natureza contratual. E além disso, um outro aspecto importante da fiança é a possibilidade dela ser dada apenas parcialmente, como você pode observar de novo do quadro, do último parágrafo em destaque. A fiança ela pode ser apenas parcial, em condições menos onerosas do que a obrigação principal, a depender, claro, da vontade do fiador ao figurar, ao aparecer naquele contrato. Quem nos diz isso é o artigo 823 do Código Civil de 2002. Você que tiver com o Código Civil à disposição, pode acompanhar na leitura. Então, é possível, aluno, que o fiador diga o seguinte, olha, a dívida é de 50 mil, é de 100 mil, eu vou garantir apenas uma parte, não vou me obrigar pela dívida toda, não. Isso é possível na fiança. Agora, preste atenção, porque essa é uma das grandes diferenças entre a fiança e o aval. Vamos falar do aval? Olha lá, ó, o aval que está destacado nessa cor misteriosa aqui, quem souber o nome dessa cor, diga aí para mim. O aval ele é um tipo de garantia específica que, diferente da fiança, não tem a ver com contrato, tá? O aval, ele tem a ver, ele está vinculado com os títulos de crédito. E quem nos diz isso também é o Código Civil, dessa vez agora pelo artigo 897, que eu inclusive fiz questão de transcrever para nós. Então preste atenção. No aval, o que nós temos é o seguinte, o pagamento de título de crédito que contém obrigação de pagar soma determinada pode ser garantido por aval. E olha a diferença entre o aval e a fiança. É vedado o aval parcial. A fiança pode ser parcial. O fiador pode escolher garantir apenas uma parte da dívida. Já o avalista não. O avalista sempre garantirá a dívida completa, tá? Então, aqui embaixo, ó, o avalista torna-se responsável pela integralidade da dívida em regime de solidariedade, sendo proibido o aval de apenas parte da obrigação, como visto acima. Lembrando que o regime de solidariedade significa que tanto o devedor principal quanto o garantidor, o avalista, podem ser acionados, cobrados ao mesmo tempo. Não há preferência entre um e outro. E ainda do quadro, você observa um breve comparativo entre a fiança e o aval que nos ajuda a enxergar de maneira bem prática, bem concreta, as diferenças entre essas duas garantias. A fiança, por exemplo, ela garante obrigações contratuais, tem que estar prevista numa cláusula contratual específica. Já o aval, ele vai garantir títulos de crédito e, por isso, a formalização também é diferente. Olha lá, a formalização do aval, ela acontece pela assinatura do avalista no próprio título. Então, o avalista assina o título de crédito junto com o devedor, está feito o aval. Já a fiança, como eu disse, precisa ser inserida por escrito numa cláusula contratual específica. E na fiança o que nós temos é a responsabilidade subsidiária, o fiador só é acionado depois do devedor, podendo ser parcial, enquanto que no aval a responsabilidade ela é solidária, isso é conjunta e sempre integral, ok? Essas, então, são as principais diferenças entre essas duas garantias tão importantes, a fiança e o aval. Vamos agora aplicar os conhecimentos que adquirimos a respeito da fiança e do aval num caso concreto, porque, de novo, como eu digo sempre, é muito importante que a gente aplique na prática o que aprendemos na teoria. Isso nos ajuda a entender qual a importância desses institutos que a gente estuda aqui na aula, correto? Para nos ajudar nessa história, ou para nos ajudar, nessa tarefa, nós vamos recorrer à história do Félix. O Félix, que foi demitido do seu emprego e agora, então, ele está começando uma nova empresa. Ele decidiu abrir uma pet shop. Vamos considerar que o Félix aí, na nossa história, já está com o seu pet shop, com o seu estabelecimento em funcionamento. E agora ele vai precisar da nossa ajuda para resolver um problema que apareceu para ele ali no exercício das suas atividades. Acompanhe a leitura comigo. Então, olha lá, ó. O pet shop de Félix está prosperando rapidamente. Que bom, sinal de que o Félix está desenvolvendo bem a sua atividade empresarial, que as coisas estão funcionando para ele. Excelente, a gente está torcendo pelo Félix, claro. Então, o pet shop dele está prosperando com um expressivo aumento no volume de clientes regulares, tá? Agora, vamos fazer uma pausa aqui, aluno. Vamos fazer um parêntese que é importante. Sempre que falamos da atividade de uma empresa, a expectativa do empresário é que essa atividade cresça exponencialmente, porque crescendo a atividade,
crescem também, obviamente, os seus lucros, é isso mesmo. Agora, de carona com esse crescimento, crescem também, óbvio, os problemas e as situações que precisam ser enfrentadas no dia a dia do empresário. Por isso é tão importante que aquele que vai se dedicar à atividade empresarial, ou aquele profissional que auxilia empresários, o administrador ou o contabilista, é muito importante que esses profissionais eles estejam muito atentos àquelas situações que podem gerar problemas ao empresário. Então, a ideia é que a gente sempre tente trabalhar no preventivo e não apenas no resolutivo, ok? Mas vamos retornar então à história. O Félix, ele viu aí com alegria, claro, um expressivo aumento no volume de clientes regulares do seu pet shop. E aí ele tomou uma outra decisão. Ele decidiu ampliar a sua estrutura, porque afinal de contas nós estamos falando de uma pet shop, é óbvio que o atendimento do Félix, da pet shop do Félix, está limitado pela sua estrutura física. Então talvez ele esteja precisando contratar mais funcionários, montar mais estações de trabalho para atender os clientes, e aí por isso ele vai precisar ampliar a sua estrutura justamente para atender essa demanda dele que está crescendo. Então o Félix ele decidiu que ele ia mudar o seu estabelecimento para um outro imóvel maior. Faz total sentido nessa história, não é verdade, aluno? No momento da assinatura do contrato, o corretor imobiliário exigiu que o Félix oferecesse uma garantia de natureza pessoal à obrigação que estava sendo contraída. Isso é muito comum nos contratos de locação. De repente, você, aluno, como já mencionado em outro momento, pode já ter se visto nessa situação. Você foi alugar um imóvel e aí exigiu-se de você um fiador ou uma fiadora, que você trouxesse uma pessoa que pudesse garantir a sua locação. E eu já estou, claro, como você percebeu, me adiantando, me antecipando na nossa situação problema. Mas é o que o Félix está observando aqui, é o que está acontecendo com ele, tá? Agora vamos dar sequência na história, a gente já está resolvendo juntos, eu acho que é produtivo assim. Olha a pergunta que está sendo feita. Que garantia pode ser oferecida pelo Félix? Já respondi, não é verdade? Vamos só comentar na sequência. Agora, o que deve ser observado na formalização desta garantia exigida pela imobiliária? Nós temos essas duas questões que precisam ser solucionadas. Vamos juntos à resposta? Que garantia pode ser oferecida? Professor, ficou muito fácil, você já respondeu, mas mesmo que não tivesse respondido, eu tenho certeza que você, aluno, você, aluna, teria acertado. Nós falamos sobre duas garantias pessoais, não é verdade? Falamos sobre fiança e sobre aval. É óbvio que essa garantia é a fiança. Acompanhe a leitura. Como se trata de uma obrigação contratual, nós temos um contrato, a garantia pessoal adequada é a fiança. Lembrando que o aval é a garantia voltada aos títulos de crédito e a fiança é a garantia que surge de uma cláusula contratual. Vou repetir, porque essa é a chave da diferença entre os dois. Se o que você vai garantir é um título de crédito, uma nota promissória, por exemplo, a garantia é o aval. O avalista assina o título de crédito. Se o que vai ser garantido é uma obrigação que nasce de um contrato, como no exemplo aqui, um contrato de locação, aí a garantia adequada é a fiança. Esse é o ponto fundamental da distinção entre essas duas garantias. Agora, retornando ao quadro, porque nós ainda precisamos explicar quais são os requisitos formais da fiança, hein? Então, só continuando a leitura, a garantia pessoal adequada é a fiança, por meio da qual o Félix deverá encontrar alguém que se disponha a garantir em caráter subsidiário a obrigação assumida, caso a empresa locatária venha a descumpri-la. E a fiança gera uma obrigação de natureza subsidiária, que precisa estar expressamente prevista em cláusula específica. Então, a fiança nunca é presumível, ok, aluno? Ah, mas está presumido aí que tem fiança. Não. A fiança ela precisa estar expressamente prevista numa cláusula específica do contrato, dedicada, destinada a tratar da fiança. E, além disso, um outro detalhe importante para o seu conhecimento. Olha aqui. Se o fiador for casado pelo regime de comunhão universal ou parcial de bens, é obrigatória a anuência do seu cônjuge. Isso porque nesses dois regimes, comunhão universal e comunhão parcial, como os bens de um cônjuge são também bens do outro, naqueles bens principalmente adquiridos na constância do casamento, o fiador que se dispõe a garantir uma dívida, ele precisa da autorização da sua esposa ou vice-versa. Se for uma fiadora, precisa da autorização do seu
esposo, né? Ou esposo, esposo, esposa, esposa. Hoje em dia, a gente tem uma diversidade aí de relações possíveis. E agora, antes de encerrar, é muito importante dizer o seguinte, aluno: o principal desafio na fiança é justamente encontrar o fiador, não é? De novo, do exemplo do contrato de locação, essa é uma realidade muito comum. Às vezes a pessoa precisa alugar um imóvel, a imobiliária ou o proprietário exige um fiador. Onde é que essa pessoa vai achar um fiador? Alguém que se disponha a garantir aquela dívida, que diga, se não pagar, pago eu. Por isso aqui na prática, aluno e aluna, o mais comum é que o fiador seja quem? O pai, a mãe, o irmão, o tio, algum parente, algum familiar muito próximo, porque normalmente só essas pessoas é que estão dispostas a prestar esse tipo de garantia. Agora, adentrando de maneira um pouco mais específica no campo dos títulos de crédito, nós vamos tratar de alguns mecanismos, algumas ferramentas que ajudam o credor a receber uma obrigação que não tenha sido paga. Lembrando que o título de crédito, ele é a materialização de uma dívida. Aqui a gente está falando, de fato, de uma obrigação de pagar. Então, existem diversos títulos de crédito. Nós vamos falar ainda nessa aula sobre o cheque, que é um título de crédito um pouco mais comum, mais conhecido, mas poderia mencionar, por exemplo, a nota promissória, o próprio contrato, confissão de dívida, que são títulos também muito comuns, ok? E os títulos de crédito, eles expressam essa obrigação de pagar. Agora, infelizmente, também é comum que essa obrigação materializada no título de crédito, por algum motivo, não seja paga. Quem nunca ouviu falar no cheque sem fundo, no cheque devolvido, por exemplo. E aí, o que o credor pode fazer para tentar receber o seu crédito? A lei, a legislação traz alguns instrumentos que vão ajudar o credor nessa tarefa. A gente vai falar, então, do protesto e da ação judicial, a chamada ação cambial. Vamos ao quadro para começar a tratar desse assunto. Em primeiro lugar, falemos sobre o protesto cambial. E para falar sobre o protesto, eu preciso mencionar aqui com você, aluno, uma outra lei que também é muito importante. Então, nas nossas aulas, nós temos mencionado muito o Código Civil, que é sempre a base do direito empresarial, mas existem outros instrumentos legais mais específicos que nós também precisamos conhecer. E agora eu estou falando dessa lei aqui, ó, Lei Federal número 9492, de 1997. Professor, preciso decorar esse número? Não se preocupe com isso. Você não precisa decorar o número, porque a lei tem um apelido, pelo qual ela é muito mais conhecida. O apelido dessa lei é Lei de Protestos, justamente porque ela é a lei que trata sobre esse assunto, que trata sobre os protestos cambiais em geral. E logo dessa lei, aqui no artigo 1º mesmo, nós extraímos a definição do que é o protesto cambial, que eu coloquei aqui entre aspas para nós. Veja lá, ó. Segundo a lei, então, protesto cambial é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Então, essa lei, além de estabelecer a definição, o conceito do que é o protesto, né, que nós acabamos de visitar aqui, ela também vai estabelecer, como você observa, um procedimento especial para o protesto. Então, como é que o protesto ele se operacionaliza? A resposta é fornecida pela própria lei. Então, talvez você saiba, aluno e aluna, que o protesto ele acontece no cartório, mas como é que esse protesto deve acontecer? Existem prazos? Existem etapas? Existem sim, e a gente vai falar bem rapidamente sobre os pontos principais do procedimento do protesto cambial. Começando pelos artigos 14 e 15 da Lei de Protestos, que dizem o seguinte, olha aqui. Protocolizado o título ou documento de dívida, o tabelião de protesto, que é o responsável pelo cartório, expedirá uma intimação ao devedor, no endereço que tiver sido fornecido pelo apresentante do título ou documento. Então, aquele que leva um título a protesto tem que indicar quem é o devedor e o endereço do devedor para que ele possa ser intimado. Essa intimação leva o nome do devedor, o seu endereço, elementos de identificação do título ou documento de dívida. Então, o que é que está sendo protestado? É um cheque? É uma nota promissória? É um boleto? Hoje a gente fala até em protesto de boleto, né? E ainda um prazo limite para cumprimento da obrigação no tabelionato. Já vou fazer uma referência, olha, o prazo é de 3 dias, ok? Um prazo bem curtinho. Bem como o número do protocolo e o valor
a ser pago. Se o devedor quiser, prosseguindo aqui artigos 19 e 20, uma vez intimado, ele pode se dirigir ao cartório e fazer o pagamento do título ou documento de dívida apresentado para protesto diretamente no tabelionato competente. Fazendo o pagamento, claro, ele evita o protesto. Agora, se esgotado esse prazo de 3 dias que eu mencionei, então o tabelião lavrará e registrará o protesto, sendo o respectivo instrumento, que é uma espécie de recibo, entregue ao apresentante. Então, na prática, embora existam alguns outros pequenos detalhes que não vale a pena a gente explorar aqui, esse é o passo a passo para se operacionalizar o protesto de um título de crédito que não tiver sido pago. E aí você deve estar se perguntando, professor, mas toda essa burocracia, o que é que o credor ganha com isso? Qual a vantagem para o credor em protestar um título? Qual é o prejuízo para o devedor e qual a vantagem para o credor? Do quadro a gente observa a resposta para isso. Olha lá, ó. A principal função do protesto cambial, como nós vimos da própria lei, é a comprovação pública e formal do não pagamento do título. Essa comprovação ela é exigida pelo artigo 44 da Lei Uniforme de Genebra. Essa Lei Uniforme de Genebra é um tratado internacional assinado pelo Brasil e por diversos outros países na tentativa aí de uniformizar o tratamento conferido mundialmente aos títulos de crédito. Além do protesto ser importante para a cobrança dos coobrigados, como você observa aqui embaixo, ele tem um outro aspecto fundamental que é pressionar o devedor. Porque tornando pública a sua inadimplência, o devedor ele fica sem crédito, ele fica com o nome sujo na praça. Como ele não pagou aquele título de crédito e agora toda a sociedade sabe que ele não pagou por causa do protesto, porque o protesto é público, inclusive ele vai aparecer nos serviços de proteção ao crédito. Então, quando um lojista vai vender a prazo, ele faz uma consulta do CPF do sujeito. Se nessa consulta aparece que aquele cliente, aquele comprador, já foi protestado porque ele não pagou outras dívidas, é evidente que o lojista não vai vender a prazo para ele, não consegue empréstimos no banco. Então, o protesto é um grande mecanismo de pressão do devedor em favor do credor. O credor diz para todos, essa pessoa não me pagou, e até que ela o pague, o seu nome fica sujo enquanto ele ficar protestado. Agora você deve se perguntar também, professor, e se o protesto não for suficiente? Porque pode ser que a pessoa já tenha sido protestada outras vezes, pode ser que ela já esteja com o nome enxovalhado, um protesto a mais, outro a menos, não faz diferença. É aí que entra a ação cambial, como você pode observar também do quadro. A ação cambial, ela é um procedimento judicial por meio do qual o credor exige o pagamento do título de crédito inadimplido, normalmente por meio de uma execução de título extrajudicial. A grande vantagem da execução de título extrajudicial, da ação cambial, aluno, é que agora o credor ele vai se valer da força do Estado, do aparato estatal, para tentar satisfazer o seu crédito. Ele pode, por exemplo, pedir a penhora de bens, penhora forçada, claro, de veículos, de imóveis, até de dinheiro em conta corrente, viu? O judiciário tem um sistema que interconecta todos os bancos e por meio do qual o juiz pode determinar o bloqueio de valores na conta corrente do CPF ou CNPJ do devedor. Por isso, a ação cambial, em conjunto com o protesto, ela é um instrumento importantíssimo que ajuda o credor a receber um crédito por um título eventualmente inadimplido, ok? Vamos então aplicar os conhecimentos relativos ao protesto e à ação cambial, de novo numa situação prática, que nos ajuda a construir essa ponte que é tão importante entre a teoria e a realidade. Porque você deve se perguntar, professor, como é que eu aplico esse conhecimento a respeito de protesto e de ação cambial no meu dia a dia? Eu que sou um pequeno empresário, ou eu que trabalho em uma empresa, eu que assessoro, eu dou assessoria a empresários, por que esse conhecimento ele é importante para mim? Nós vamos perceber que no dia a dia da empresa, no cotidiano da empresa, infelizmente, muitas vezes a gente observa a inadimplência, o não pagamento, e o empresário ele precisa conhecer as ferramentas, os instrumentos à sua disposição para tentar receber o seu crédito. Nós vamos falar, como você pode acompanhar no quadro, da história do Félix. O Félix, que é um empresário, ele tem uma pet shop e ele está conduzindo as suas atividades aí na pet shop. Como qualquer outro empresário,
o Félix, aí, no desenvolvimento da sua atividade empresarial, ele está sujeito a alguns riscos. E talvez um dos principais riscos do empresário, talvez um dos grandes riscos do empresário, seja a inadimplência, né? Terrível e temível. A ideia de vender ou de prestar o serviço e não receber, ficar no prejuízo. Vamos falar sobre isso então. O Félix, ele fez uma grande venda de produtos no seu pet shop, como você acompanha do texto. Essa venda foi feita a um determinado cliente por um valor muito expressivo. Vamos fazer uma pausa aqui. Eu quero que você, aluno, que você, aluna, se imagine enquanto um pequeno empresário, alguém que está começando na sua atividade. De repente surge uma oportunidade de negócio de um valor muito expressivo. Você olha para essa oportunidade e pensa, essa pode ser a chance que eu preciso para alavancar a minha empresa, para realmente fazer as coisas começarem a girar. Mas nessa oportunidade também há um risco, claro. Toda movimentação muito grande, muito expressiva, ela traz consigo um risco, porque um prejuízo muito grande, um prejuízo muito expressivo, também pode significar a derrota, o fracasso completo da empresa, inclusive inviabilizando a sua sequência, a continuidade das suas atividades. É mais ou menos isso que está acontecendo com o Félix aqui. Ele que está começando na sua atividade empresarial, começando com o seu pet shop, e agora ele enxergou uma oportunidade. Apareceu um cliente que queria comprar uma quantidade muito grande de produtos, que queria fazer uma compra muito expressiva. E chegou na hora do pagamento, olha o que aconteceu, acompanhe o texto. Então, ele fez essa venda muito expressiva, mas no momento do pagamento, esse que é um momento crucial, não é verdade, aluno? O cliente solicitou que o estabelecimento recebesse por meio de um cheque. Falou, olha, eu não tenho dinheiro para dar, também estou sem cartão de crédito, estou sem cartão de débito, eu posso pagar por meio desse cheque aqui. Para se precaver, o Félix ele até aceitou, falou, tudo bem, eu vou receber o seu cheque, mas eu vou exigir que esse seu amigo, porque o cliente estava acompanhado por um amigo, que ele figure como avalista. Então o Félix disse, ó, você tem um amigo aí que está do seu lado, se você é um cara bom mesmo, se você é um bom pagador, eu quero que o seu amigo que te conhece bem, coloque a mão no fogo por você, que você assine o cheque aí junto na figura de, ou na qualidade de avalista. Isso aconteceu, muito bem, o Félix recebeu o cheque. Dias depois ele se dirigiu à agência bancária para sacar o valor do cheque, e aí é que vem o baque, hein? Mas recebeu a negativa, porque não havia fundos suficientes ao pagamento. Ai, 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 aí é o pesadelo do lojista, não é verdade? E a pergunta que tem que ser respondida é a seguinte, aluno. Quais medidas Félix pode adotar para a tentativa de recebimento do seu crédito frente ao seu cliente inadimplente e ao avalista? Então, como eu mencionei no início da nossa situação problema, infelizmente ou felizmente, quem sabe, o empresário ele está sujeito a diversos riscos, sendo aí a inadimplência o principal deles. E como é que agora, nessa nossa situação problema, o Félix pode resolver esse prejuízo? Como é que ele vai fazer para sair dessa situação? É claro, você que prestou atenção, no início da minha narrativa, notou que eu mencionei alguns instrumentos que podem ser utilizados. Vamos à resposta? Quais medidas o Félix pode adotar? Bom, em primeiro lugar, é possível afirmar que o Félix não só pode, como deve promover o protesto do cheque junto a um tabelionato. O que é que o Félix ganha, professor, protestando esse cheque, hein? Ele vai ter que enfrentar uma certa burocracia, até tem um custo do protesto ali. O que é que ele vai ganhar com isso? Olha a sequência, aluno, preste atenção. Com isso, a inadimplência desse cliente mal pagador, ela se torna pública. Esse protesto ele vai aparecer em todas as pesquisas dos sistemas de restrição ao crédito. E o devedor ele vai passar a sofrer restrições, então, em outros estabelecimentos. Ele não vai conseguir, por exemplo, um empréstimo em banco, ele não vai conseguir comprar a prazo em nenhuma loja, ele vai ficar com o nome sujo. Em alguns casos, aluno, nós sabemos que até entrevistas de emprego levam em conta se a pessoa é boa pagadora ou má pagadora, porque isso tem a ver com a índole dela, com o caráter dela. Agora, vamos dizer que isso não seja suficiente, que mesmo com o protesto, o devedor não se constranja. Além disso, o Félix pode e deve promover a ação cambial para a cobrança do valor, tanto em desfavor do cliente quanto do avalista, ao mesmo tempo aumentando as suas chances de recebimento. Por meio da ação cambial, nesse caso, que poderia se formalizar por meio de uma execução, por exemplo, tá?
o Félix, então, ele aumenta suas chances de recebimento, porque agora ele conta com a ajuda do Poder Judiciário para penhora de bens, penhora de um veículo, de um imóvel e também até de conta bancária, até de dinheiro depositado em conta corrente de banco, é possível por meio da execução de título extrajudicial, por meio da ação cambial. Então, essas são as ferramentas à disposição do Félix, à disposição dos credores e que o empresário precisa conhecer, porque no seu dia a dia, fatalmente, ele vai enfrentar inadimplência e precisa saber como lidar com ela. Vamos agora para o momento de interação, que é um momento muito bacana da nossa aula, como você sabe, aluno, como você sabe, aluna. O que enriquece a nossa experiência é a sua participação. Eu já estou vendo aqui pelo chat, ao longo da aula a gente acaba não conseguindo fazer essas pausas, mas eu estou vendo do chat que tem bastante gente encaminhando diversas perguntas. E você, aluno, você, aluna, que tem algum questionamento ou alguma contribuição para fazer, de repente você tem um comentário, algo que vai acrescentar o nosso conteúdo, então você conta com a ajuda do seu tutor presencial, encaminhe para ele aí a sua dúvida ou a sua participação e peça para que ele insira no chat. Nós vamos fazer uma pausa de 1 minuto, mais ou menos, é coisa rápida, e já retornamos para selecionar algumas perguntas, respondê-las e continuar o nosso diálogo, a nossa interação, ok? Conto com a sua participação. Retornamos então, quero começar agradecendo a todos que encaminharam suas dúvidas e questionamentos. Graças a Deus tivemos diversas participações, não vamos conseguir responder todas agora, mas na sequência, na aula atividade, eu vou estar pessoalmente conectado no chat para tentar atender a todos, ok? Vamos responder a pergunta que veio lá do polo de Venceslau Braz, no Paraná. Um grande abraço para o pessoal aí de Venceslau Braz, aqui pertinho de mim, eu que falo de Londrina, hein? Professor, por que o cheque, o talão de cheque, perdeu a credibilidade nos dias de hoje? É a pergunta que foi feita aí pelo polo de Venceslau Braz, tutor Diego. Muito bem. Olha só, o talão de cheque não perdeu a credibilidade. O cheque continua valendo, inclusive na sequência a gente vai falar especificamente sobre o cheque. O que acontece é que o cartão de crédito e de débito, ele se tornou uma alternativa muito mais rápida, muito mais prática e viável, não só para o lojista, mas para o cliente. O que nós podemos dizer é que o cheque ele está sendo substituído pelo cartão de crédito e de débito cada vez mais. Mas ele não perdeu a credibilidade, não. Ele continua valendo. Tem até uma lei que fala do cheque que continua em vigência, ok?
Mais uma pergunta do polo de Cascavel, aqui no Paraná também. Um abraço, pessoal de Cascavel. Os outros polos vão dizer que eu estou sendo bairrista, hein? Só estou respondendo pessoal do Paraná, mas não é isso não, tá? Um abraço para todo o pessoal que nos acompanha do Brasil inteiro. Na sequência, a gente vai ter mais participações. Mas a pergunta do polo de Paraná, de Cascavel, perdão, é a seguinte: quem fica responsável por pagar a dívida se o tomador, que é o devedor, né, e nem o avalista não cumprir com as obrigações? Essa é uma boa pergunta. A resposta é ninguém. Então, o responsável pela dívida é o devedor e o avalista é o garantidor. Agora, se nenhum dos dois cumprir com as suas obrigações, o credor ele vai ficar de mãos abanando. Quais as medidas que podem ser tomadas pela pessoa ou instituição que emprestou o dinheiro? Nós vamos ter uma aula ainda nessa disciplina, tá? Para falar especificamente sobre falência, insolvência civil e recuperação judicial. Então, o que o credor pode fazer é, se nem o devedor e nem o avalista cumprirem com suas obrigações, o credor eventualmente pode até tentar a falência da empresa devedora, se for o caso. Mas o interessante é que, ao tentar obter a garantia, aluno, o credor ele se certifique de que o garantidor, seja o avalista ou o fiador, ele tem patrimônio para suportar a dívida. Só para a gente encerrar, é por isso que é muito comum nos contratos de locação, que eu mencionei há pouco na aula, que o fiador obrigatoriamente tenha que ter um imóvel no seu nome. Então, olha, a imobiliária diz para aquele que vai alugar um imóvel, você precisa trazer um fiador e o fiador tem que ter um imóvel próprio em nome dele. Por quê? Porque aí, se o devedor não pagar e nem o fiador não pagar, há pelo menos aí a certeza de que há um imóvel, um bem de raiz, que vai responder pela dívida. Ok? Vamos falar agora, então, sobre o cheque, sobre esse que é o título de crédito mais conhecido e mais comum. Já foi mais comum ainda, alguns anos atrás, mas ele ainda é bastante observável na prática. Acompanhe comigo no quadro para a gente começar a trabalhar a ideia do cheque. De novo, você vê aqui, aluno, na imagem, uma ilustração do que é o cheque. Eu tenho certeza que você já viu um cheque, já deve ter segurado o cheque, já deve ter recebido o cheque, emitido o cheque, mas caso você me diga, professor, eu nunca vi um cheque, não sei o que é, está aí uma ilustração ao lado de alguém preenchendo um cheque. Como eu mencionei, de todos os títulos de crédito, sem dúvidas o mais conhecido e utilizado é o cheque, ok? Como eu também já falei em outros momentos, o cheque, os títulos de crédito podem aparecer de diversas maneiras, existem outras espécies, mas o cheque ele é o mais comum, tanto é que ele é disciplinado por uma lei própria. Olha o número da lei aí, ó, 7.357 de 1985, é uma lei bastante antiga, está fazendo 35 anos nesse ano de 2020, ok? Então, essa lei é bastante antiga, para você ver, aluno, como o cheque já está presente na sociedade há muitos anos, há muitas décadas. E ele é definido pela lei também como, vou até limpar aqui, abrir aspas, ó, ordem de pagamento à vista. Professor, por que você destacou essa palavra? Você já vai ver. Então, é uma ordem de pagamento à vista em favor de terceiro, emitida contra um banco em razão de fundos de que a pessoa emitente dispõe naquela instituição financeira. Nós podemos dizer, aluno, que a figura do cheque ela surge quase que abraçada com a figura dos bancos. Hoje em dia, todo mundo depende na sua atividade empresarial de um banco. É praticamente impossível pensar numa empresa que funcione sem ter uma conta bancária ativa. E o problema dos bancos, que é ao mesmo tempo a sua vantagem, é que o seu dinheiro fica no banco, não fica com você. É uma segurança para o correntista, mas é uma desvantagem, ou era uma desvantagem anos atrás, antes da existência do cartão de débito, porque como é que eu vou fazer se toda vez que eu for fazer um pagamento eu tiver que ir até o banco, sacar o dinheiro para poder usar aquele valor? Surge a figura do cheque, que é uma ordem de pagamento à vista. Por meio do cheque, o emitente manda ao banco, em que ele é correntista, em que ele dispõe de fundos. Então, o emitente manda ao banco que realize a uma determinada pessoa um pagamento segundo a sua ordem, aplicando os fundos do qual o emitente dispõe. Essa é a ideia do cheque, essa é a ideia desse título de crédito que é tão conhecido e disciplinado por lei própria. Agora, voltando ao quadro, eu destaquei ali, como você pode observar em vermelho, que pela lei o cheque seria uma ordem de pagamento à vista. Na teoria, então, qualquer um
que chegasse com um cheque na instituição bancária deveria receber o dinheiro de imediato. Mas nós sabemos, aluno, você e eu sabemos, que apesar disso, a doutrina e a jurisprudência já consolidaram o entendimento de que o cheque pré-datado deve ser respeitado. Isso porque é uma prática notória e usual. Então, talvez você, aluno, já tenha ouvido alguém dizer o seguinte: olha, o cheque é uma ordem de pagamento à vista, está escrito assim na lei, se você receber um cheque pré-datado, você pode ir até a agência bancária e descontar à vista que o banco tem que te pagar assim. Cuidado, ok? Porque do quadro você também pode observar que, inclusive, nós já temos uma súmula do STJ, súmula de número 370, que diz o seguinte, preste atenção, caracteriza dano moral à apresentação antecipada de cheque pré-datado. Então, embora a lei diga uma coisa, nós precisamos ser sensíveis ao que acontece na prática. É o que o STJ diz. Se você recebe um cheque pré-datado, você está obrigado a respeitar a data do cheque. Não apresente esse cheque com antecedência, porque você pode, inclusive, ser condenado a indenizar o emitente por dano moral. Se o cheque for devolvido por falta de fundos ou se ele for compensado e a pessoa se descapitalizar naquela quantia antes do prazo que foi combinado, ok? Agora, alguns aspectos formais importantes sobre o cheque. Primeiro, alguns requisitos que aparecem ali logo no artigo 1º da Lei 7357, essa que é a lei do cheque. 1. Todo cheque precisa obrigatoriamente apresentar a denominação cheque inscrita no contexto do título, até para identificar que título de crédito é aquele. 2. O cheque também deve trazer a ordem incondicional de pagar quantia determinada. 3. O nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar precisa aparecer no cheque. Afinal de contas, o cheque sempre é emitido contra alguma instituição financeira. Contra no sentido de que ele é uma ordem de pagamento direcionada a alguma instituição financeira. 4. A indicação do lugar de pagamento. 5. A indicação da data e do lugar de emissão. E, finalmente, 6, muito importante, claro, a assinatura do emitente, que é o sacador, ou então do seu mandatário. Observe aí que numa folha de cheque simples, qualquer, todos esses requisitos, eles estão presentes para preencher as formalidades legais. E, além disso, aluno, num último tópico ainda relativo ao cheque, é interessante notar que o credor do cheque ele pode fazer uma opção. Ele pode optar por ceder o seu crédito a uma terceira pessoa, permitindo que esta pessoa, então, é que receba do banco, por saque ou depósito, o valor expresso no título. De repente você está dizendo, professor, já passei por isso. Eu já recebi um cheque de terceiro. Esse é o famoso cheque de terceiro, aluno. Isso já aconteceu comigo, professor. Eu, de repente, prestei um serviço e a pessoa que foi me pagar, ao invés dela me dar um cheque próprio, ela me deu um cheque assinado por uma outra pessoa. Isso é válido, então? É válido, sim. A gente está falando aí da figura do endosso. Na prática, as pessoas chamam de cheque de terceiro. Você vai ouvir muito essa expressão, ok? O que é o cheque de terceiro? É o cheque endossado. Do quadro, novamente, você pode observar, como eu disse, que endosso é o nome dessa prática, é a transferência da titularidade do crédito que responsabiliza o endossante. E como é que eu faço para endossar um cheque, hein, professor? É muito fácil, é muito simples. Basta a assinatura no verso do título, Então, a assinatura no verso do título e depois a tradição ao endossatário. Tradição é a entrega. Quer endossar um cheque, aluno? É muito fácil. Assina no verso e entrega o cheque para a pessoa. O cheque está endossado. Vamos trabalhar agora o conceito de cheque e as suas peculiaridades em uma situação concreta, novamente construindo a ponte entre a teoria e a prática. Essa ponte que eu sempre gosto de falar é tão importante, porque ela nos ajuda a entender qual é o valor real, cotidiano, do nosso dia a dia desses conceitos que estão sendo trabalhados na aula. E para fazer isso, nós vamos contar com a ajuda do Félix. O Félix, que é esse empresário, ele que está conduzindo as suas atividades em um pet shop, e, no contexto das suas atividades, ele sempre conta com o seu auxílio, com o meu auxílio, aluno. Porque, como nós sabemos, na condução das atividades empresariais, rotineiramente surgem desafios que precisam ser superados. E é o que está acontecendo nessa situação problema. Como você pode observar da leitura,
o Félix, ele no passado, ele enfrentou um problema com um cheque sem fundos. Ele recebeu ali um cheque que estava sem fundos e aí ele acabou tomando aquele prejuízo, foi uma coisa muito negativa. E a partir disso, então, a partir dessa experiência negativa com um cheque sem fundo, o Félix ele decidiu que ele seria mais cauteloso com o recebimento de cheques e outros títulos de crédito em seu estabelecimento. Aliás, aluno, um parêntese aqui. Existem estabelecimentos que nem aceitam cheque mais. Existem estabelecimentos que só trabalham com o recebimento de dinheiro ou com o recebimento por meio de cartão de crédito ou débito. Professor, isso é permitido? Um estabelecimento ele pode se negar a receber cheques? Ele pode sim, desde que ele alerte isso ao seu cliente, ao seu consumidor, com antecedência e de forma clara. Então, se você, aluno, possui um estabelecimento comercial e, para evitar contratempos, não deseja receber por meio de cheque, você pode fazer isso, mas é obrigatório que você coloque uma placa, então, alertando ao seu cliente, ao seu consumidor, que ali você não recebe por meio de cheque. Assim, você evita constrangimentos também ao consumidor. Porque imagine só, a pessoa vai até o estabelecimento, ela pega diversos produtos, um supermercado, por exemplo, coloca no carrinho, gasta ali 1, 2 horas, chega na hora de pagar, passa todos os produtos e no momento do pagamento, quando ele está preenchendo o cheque, o atendente lhe informa, olha, não recebemos por cheque. Isso vai gerar um constrangimento. Por isso é muito importante que o estabelecimento que faça essa opção de não receber por cheque, que ele alerte isso ao seu consumidor, ao seu cliente, normalmente por meio de uma placa em um local bem visível, para que a pessoa saiba que ali naquele lugar ela não vai conseguir fazer o pagamento por meio de cheque, ok? Mas retornando à nossa situação, problema, o Félix ele decidiu que ele continuaria recebendo por cheque, ele não seria tão radical assim, mas ele ia tomar algumas medidas de cautela para evitar novos prejuízos, para evitar, por exemplo, receber de novo um cheque sem fundo. Certo dia, um cliente que adquiriu uma quantidade considerável de produtos informou que realizaria o pagamento por meio de um cheque emitido por terceiro. Olha lá, hein? O Félix notou que o cheque continha nominação expressa em favor de seu cliente, então o emitente do cheque havia colocado no campo do nome, o nome do cliente, pagará fulano de tal, a quantia específica, e por causa disso o Félix ficou em dúvida. Será que ele poderia ou não receber o título como forma de pagamento? Essa é uma dúvida muito comum, muito corriqueira, gera insegurança em comerciantes, lojistas e empresários. E agora nós precisamos ajudar o Félix respondendo 2 perguntas. Primeiro, a forma de pagamento pretendida, ela é válida? O Félix pode ou não pode receber esse cheque de terceiro, um cheque que não foi emitido pelo seu cliente, foi emitido por uma outra pessoa que o Félix desconhece em favor do cliente. E segunda pergunta, quais cuidados o Félix deve adotar nessa situação para evitar que ele seja prejudicado? Então, como você deve imaginá-lo, numa situação muito comum em comércios no geral, como é que a gente vai resolvê-la? Como devemos lidar com ela? Você que prestou bastante atenção nos momentos em que tratamos sobre esse assunto, com certeza já resolveu essa situação nas suas anotações. Mas caso tenha restado alguma dúvida, vamos à resposta. A forma de pagamento pretendida é válida? Sim ou não? Responda comigo, aluno. Sim, ela é válida. Isso porque o cheque é um título de crédito que admite transmissão. Então veja que interessante, pelo princípio da cartularidade, o cheque é um título de crédito que admite esse, entre aspas, passar de mãos em mãos. Ele não fica vinculado apenas à pessoa do emitente e do primeiro recebedor. Ele pode ser transmitido. Então, a primeira pergunta é possível, é válido? Sim. Agora, existem cuidados, existem cautelas que aquele que vai receber um cheque de terceiro deve adotar? Com certeza que sim. Medidas essas que vão evitar prejuízos e transtornos futuros. Acompanhe comigo a leitura do quadro. No entanto, o Félix deverá exigir que o seu cliente, aquele que está tentando passar esse cheque de terceiro, cujo nome se encontra grafado na nominação do cheque, promova o, olha que palavra-chave, endosso. O endosso do título, que é essa formalização da transferência, da transmissão, o endosso do título pode ocorrer mediante simples assinatura do endossatário, que é o cliente, no verso do cheque, seguida da tradição, que é a entrega ao Félix. E aqui uma dica, aluno, é muito comum que
no momento do endosso, se solicite também que o endossatário coloque junto com a sua assinatura os seus dados, nome completo, CPF, um telefone para contato, porque lembrando que aquele que endossa, o endossante, ele fica responsável pelo título junto com o devedor principal. Então, ele não se exime daquela obrigação, ok? A pessoa que recebe um cheque endossado, recebe um cheque de terceiro, em caso de inadimplência, ela pode promover a cobrança tanto em relação ao emitente do cheque, quanto em relação à pessoa do endossante. Por isso, de novo, eu friso essa dica. Em caso de endosso, não deixe de solicitar as informações do endossante, que também fica responsável pelo título, ok? Vamos agora tratar de um outro tema correlato aos títulos de crédito. Vamos falar do sigilo bancário. Como eu já mencionei em outro momento, é praticamente impossível nos dias de hoje, aluno, pensar em uma empresa que consiga operacionalizar sem internet e sem algum tipo de vínculo com instituições financeiras. Você pode tentar pensar no ramo que você quiser. Talvez você até consiga, em um nicho muito específico, pensar em uma empresa, imaginar uma empresa que consegue operacionalizar, consegue desenvolver suas atividades sem a internet e sem um vínculo com a instituição bancária. Mas na prática, no dia a dia, 99% das empresas vão depender de um banco. Isso porque imagina só que transtorno seria você controlar o seu fluxo de caixa, ou entra e sai de pagamentos que são feitos a fornecedores, recebimentos que são feitos de clientes, tudo em dinheiro vivo, tudo em dinheiro em espécie, cédulas, moedas. Isso seria muito difícil, não é verdade? E desnecessário, porque afinal de contas os bancos oferecem justamente esse serviço tão útil, tão importante para o empresário. Mas junto com esse serviço, claro, vem também alguns ônus, algumas responsabilidades que precisam ser observadas. E talvez uma das mais importantes seja justamente o sigilo bancário, sobre o qual a gente vai falar agora. Mas antes de tratar do sigilo bancário, eu quero, junto com você, construir uma ponte entre o direito civil e o direito constitucional, entre o direito empresarial, sobre o qual a gente está falando, e o direito constitucional. Acompanhe comigo no quadro. Da Constituição Federal, nós extraímos alguns direitos que nós chamamos de fundamentais. São chamados dessa maneira porque eles são muito importantes, eles são justamente a base fundante de todo o ordenamento jurídico. Um dos artigos mais importantes da Constituição Federal de 1988 é o artigo 5º. O artigo 5º que traz direitos fundamentais individuais. No caput fala ali de 5 grandes direitos fundamentais: vida, igualdade, liberdade, segurança e a propriedade. E o artigo 5º, nos seus mais de 70 incisos, são 78 incisos, ele vai discorrer sobre cada um desses 5 grandes direitos, situações que aplicam esses 5 direitos que eu acabei de mencionar: vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Eu destaquei aqui 2 incisos que têm tudo a ver com o tema desse bloco, tem tudo a ver com o sigilo bancário. Primeiro, o inciso 10 do artigo 5º, que diz assim: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aqui nós estamos vendo a proteção da Constituição à personalidade, aos aspectos da personalidade da pessoa. Então, a privacidade dela, a intimidade dela, que precisam ser protegidas, não podem ser violadas. E conexo ao inciso 10, nós temos o inciso 12, que trata da inviolabilidade de alguns aspectos da vida privada. São invioláveis, por exemplo, os sigilos da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Isso inclui, claro, mensagens trocadas por SMS ou aplicativo, e aí, salvo nos casos de determinação judicial. Você notou, aluno, que embora a Constituição não trate especificamente do sigilo bancário,
é evidente que as informações de natureza bancária, assim como outras de natureza tributária e fiscal, por exemplo, elas também são protegidas, porque violá-las ou divulgá-las de maneira indiscriminada implicaria na violação da privacidade, da intimidade das pessoas. Basta a gente pensar nos inconvenientes, nos transtornos, nos constrangimentos que seriam gerados pela divulgação de informações bancárias das pessoas a esmo, à torto e à direito. Pense no seu caso, aluno. Você gostaria que todo mundo tivesse acesso ao seu extrato bancário? Eu tenho certeza que não, não é verdade? Seja porque você tem muito dinheiro e não quer que ninguém saiba, ou porque, de repente, você está passando por uma situação difícil que você também não quer que as pessoas conheçam. Então, não é legal que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Por isso, o sigilo bancário é também um dos aspectos que garantem a privacidade, a inviolabilidade da intimidade das pessoas. Tanto isso é verdade que, embora a Constituição tenha estabelecido linhas um pouco mais gerais de privacidade, como nós vimos, existe legislação específica para tratar sobre o dever de sigilo que as instituições financeiras devem observar. Do quadro você nota justamente isso. Eu trouxe, a princípio, uma definição do que é sigilo bancário pela doutrina e, logo na sequência, uma legislação, um artigo de lei que fala sobre isso. Então, começando pela definição doutrinária de sigilo bancário. Desse autor que está na referência, nós extraímos o seguinte trecho. Olha lá. O sigilo bancário ele se caracteriza como sendo e aqui eu vou até colocar aspas, já destaquei de outra cor, mas essa é a definição doutrinária. Obrigação do banco, aqui está banqueiro, podemos pensar do banco ou instituição financeira, né? Então, obrigação do banco ou instituição financeira, a benefício do cliente, de não revelar certos fatos. Esse aqui é o cerne, tá? Não revelar certos fatos, atos, cifras e outras informações de que teve conhecimento por ocasião de sua atividade bancária, e notadamente aqueles que concernem ao seu cliente, sob penas de sanções muito rigorosas, como a gente vai ver, civis, penais ou disciplinares. Essas sanções, inclusive, se encontram representadas aqui na sequência. Olha o que diz o artigo 10 da Lei Complementar 105 de 2001. Eu não coloquei aqui, mas o apelido dessa lei é justamente Lei do Sigilo Bancário, ok? O artigo 10 dessa lei diz: a quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas nessa lei complementar, constitui, veja que sério isso, aluno, crime, e sujeitos responsáveis à pena de reclusão, eu estou falando de prisão aqui, hein? De 1 a 4 anos, além de multa, aplicando-se no que couber o Código Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Portanto, a conclusão é: sigilo bancário é coisa séria, tá bom, aluno? Tá bom, aluno? Não dá para brincar com isso. O banco, no seu cotidiano, no seu dia a dia, ele tem, obviamente, acesso a informações muito privilegiadas dos seus clientes. E ao receber essas informações, ele automaticamente, por força de lei, assume a responsabilidade, o dever, então, de não divulgar essas informações, de guardar o sigilo. E aí você deve estar se perguntando: professor, mas existem casos em que o sigilo bancário pode ser quebrado sem caracterizar crime? A resposta é sim, porque toda regra, ou pelo menos quase toda regra, tem a sua exceção. Acompanhe comigo no quadro. A quebra do sigilo é possível, mas ela sempre terá caráter excepcional. E aqui no canto você nota que eu coloquei um martelinho, os juízes nem usam tanto isso, mas é sempre uma representação, né? Para te ajudar, aluno, a lembrar que a quebra do sigilo ela pode ser decretada quando necessário para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial. Eu estou falando, então, de uma autorização judicial. O gerente do banco, o diretor do banco, o dono do banco não pode, por conta própria, determinar ou resolver a quebra de sigilo. A quebra de sigilo bancário, ela decorre de uma decisão proferida por um juiz no curso de um inquérito ou de um processo judicial, tá bom? Então, nessas hipóteses excepcionais, é possível a quebra do sigilo, mas nunca por iniciativa do próprio banco, jamais. Sempre por ordem de um juiz, ok? Vamos aplicar agora o conhecimento relativo aos deveres que o banco tem diante de seu cliente de guardar, de proteger as informações
privilegiadas que recebe no exercício da sua atividade. Novamente, construindo uma ponte entre a teoria e a prática, lembrando que essa aplicação dos conceitos teóricos no cotidiano, no dia a dia, ela é fundamental para que possamos, você e eu, aluno, compreender qual a relevância desses temas que estudamos na sala de aula, não é verdade? Então, para isso, eu quero convidar você a acompanhar a história do Félix. O Félix, que é um empresário, ele que montou uma pet shop. E aí, ao que tudo indica, a sua pet shop, a sua empresa, ela está caminhando muito bem, ela está avançando muito bem. É óbvio que para desenvolver as atividades empresariais do seu estabelecimento comercial, o Félix ele conta com aí os serviços que são prestados por bancos. Ele abriu uma conta corrente em seu próprio nome, pessoa física, abriu uma conta corrente em nome da pessoa jurídica do seu estabelecimento e é por meio do banco que ele realiza as suas operações cotidianas. Pagamento de fornecedores, recebimento de clientes, seja por meio de cheques, por meio de cartão de crédito, cartão de débito, boletos que ele pode emitir e assim por diante. Agora, aluno, preste atenção no que aconteceu com o Félix. Veja que situação complicada que vai nos ajudar a entender um pouco ou talvez muito da importância dos temas que estamos tratando. Preste atenção na leitura. Em um fim de semana, Félix estava em um churrasco com alguns amigos, algo bastante comum, trivial, quando Genésio, um conhecido seu, então, olha lá, aluno, não é nem amigo, hein? É conhecido. Você tem aí alguém que não é amigo, mas é conhecido, alguém bem entrosadão, né? Então, o Genésio, ele chegou, um conhecido seu, se aproximou e reservadamente chegou ali ao pé do ouvido do Félix, cochichou para ele reservadamente e olha que cara de pau, pediu um empréstimo de R$10.000. Falou, pô, Félix, então, né? Você é amigo de um amigo meu e aí eu estou precisando de um dinheiro, será que você não pode me ajudar? É coisa pouca, R$10.000, cara de pau, o Genésio, né? Constrangido, o Félix respondeu que não dispunha daquela quantia. Falou, Genésio, sinto muito, eu não tenho esse dinheiro para te emprestar não, cara. Mas o Genésio, além de cara de pau, olha lá, ele é atrevido, se aborreceu, ficou chateado e acusou o Félix de estar mentindo, afirmando, abre aspas, eu sei que você tem muito mais do que isso na conta corrente da sua empresa e que poderia muito bem me emprestar se quisesse. Olha só que situação complicada do Félix, hein? Chegou uma pessoa completamente sem noção, pediu um dinheiro emprestado, ele falou que não tinha, a pessoa ainda colocou o dedo na cara dele e falou, você é mentiroso, eu sei que você tem esse dinheiro no banco, sim, você não quer me emprestar, mas você está mentindo. Olha o constrangimento na frente de uma série de outras pessoas, né? Então, você, aluno, com certeza já sabe onde é que a gente vai chegar com essa situação, problema. Mas vamos prosseguir aqui. Incomodado, o Félix, posteriormente, depois disso, então, depois desse acontecimento, o Félix descobriu que, olha o detalhe, aluno, a esposa do Genésio trabalha na agência bancária da qual Félix e sua empresa são correntistas. Agora a gente vai ligar os pontos, hein? Pergunta, há indícios de alguma... aqui está a regularidade, né? Faltou um i. Há indícios de alguma irregularidade nesta situação? Como Félix deve proceder? Quais serão as consequências disso? Antes da gente avançar, aluno, está muito claro que a gente está tratando aqui da hipótese de violação do sigilo bancário, não é verdade? Que está evidente, a gente vai comentar logo na sequência. Mas essa ilustração é muito importante para demonstrar como a quebra de sigilo bancário, por mais inocente que possa parecer, ela é capaz de gerar uma série de transtornos e prejuízos, seja um constrangimento desnecessário ou, quem sabe, até situações mais graves, uma chantagem, uma hipótese de sequestro, né? Um bandido que, de repente, tendo acesso a essas informações, descobre que uma determinada pessoa tem muito patrimônio, poderia pagar um resgate. Então, a gente pode imaginar diversos transtornos e prejuízos que são oriundos, fruto aí da quebra, da violação ilegal do sigilo bancário. Mas voltando à nossa situação problema, vamos tentar resolver então essas perguntas que foram colocadas. Há indício de alguma irregularidade nessa situação, aluno? Responda junto comigo, claro, com toda certeza, sim. Tudo indica que o sigilo bancário de Félix está sendo violado pela divulgação de informações relativas ao seu saldo bancário, que lhe causaram
constrangimento, como nós vimos na história. Como se trata de um crime, olha que grave isso, aluno. Félix pode registrar um boletim de ocorrência junto à autoridade policial, por exemplo. Vai até uma delegacia da Polícia Civil, registra um boletim de ocorrência. Olha, quero relatar a prática de um crime. Que crime é esse? Violação do sigilo bancário, para que as providências sejam adotadas aí. E se confirmada a prática, porque a autoridade policial vai fazer os levantamentos, né? O Félix, a princípio, ele tem uma suspeita, não tem a certeza, mas se confirmada essa prática, os responsáveis, isso é, principalmente a esposa do Genésio e talvez até o Genésio junto, não é? Eles sofrerão consequências cíveis, indenização pelos transtornos, criminais, a gente falou da pena de reclusão de 1 a 4 anos e, claro, obviamente, administrativas. Evidente que a instituição bancária, o banco, ele vai demitir qualquer funcionário que cometer esse tipo de violação gravíssima, não é? Então, essa situação, problema, nos ajuda a entender na prática a importância do sigilo bancário, o seu valor e a sua seriedade. Novamente, temos aqui um breve espaço para essa interação que enriquece tanto a nossa aula. Eu quero que você, aluno, encaminhe suas dúvidas, seu questionamento, sua participação, seu comentário ao tutor presencial. O tutor presencial vai inserir isso no chat e a gente vai ter oportunidade de interagir, de conversar um pouco sobre o conteúdo que está sendo tratado na aula, ok? Um minutinho, a gente já retorna com as dúvidas. Retornando, meus amigos, novamente tivemos uma participação maciça no chat, o que me alegra muito, porque eu faço questão de dizer, não é por hipocrisia não, o que enriquece a nossa aula é saber que os tópicos estão interessando a você, aluno. Agora, eu destaquei duas participações que são bastante relevantes e quero incentivar você que está conectado conosco a não deixar de participar depois do intervalo da aula atividade, porque ali eu, professor, estarei conectado ao chat e aí eventuais dúvidas que tenham sido encaminhadas agora e, por questão de tempo, não tenham sido respondidas, podem ser refeitas e ali eu vou fazer questão de sanar qualquer questionamento que eventualmente não tenha sido respondido ao longo da aula, ok? Vamos então às participações. O polo de Vera, no Mato Grosso, um abraço aí para o pessoal de Vera. Quem nasce em Vera é o quê, hein? Não conheço essa cidade, fica a minha dúvida para vocês. Professor, qual a diferença entre fiador solidário e o fiador convencional? Excelente pergunta. Eu disse a vocês que a regra geral da fiança é a seguinte: primeiro responde o devedor e só depois responde o fiador. Essa é a fiança convencional, é a regra geral. O fiador só responde
depois do devedor. Só se o devedor não pagasse, se esgotarem os esforços contra o devedor principal, é que o credor pode acionar o fiador. Mas a lei diz que o fiador pode renunciar a esse benefício de ordem e com isso ele se torna fiador solidário, isto é, o credor pode exigir a dívida ao mesmo tempo, tanto do devedor quanto do fiador. Nem preciso dizer, aluno, que nos contratos de locação, normalmente a imobiliária exige que o fiador não apenas tenha um imóvel próprio em seu nome, como também que ele renuncie a esse benefício de ordem. Então, muito cuidado você que for figurar como fiador, tá bom? Se você renunciar ao benefício de ordem, você não pode exigir que o credor procure o devedor primeiro. Ele pode executar os dois ao mesmo tempo, ou até só o fiador, pode deixar o devedor de lado, pode buscar os bens só do fiador, se ele entender, por exemplo, que o devedor não tem recursos e o fiador sim, ok? Espero ter respondido. Mais uma participação do polo de Caico ou Caicó, no Rio Grande do Norte. Um abraço aí para o pessoal lá de Rio Grande do Norte, né? Tão distantes aí, distantes de mim, claro, né? Ou eu que estou distante de vocês. Professor, o endosso tem o endosso tem o mesmo efeito de aval daquele título? Não necessariamente. O avalista ele é um garantidor, ok? Então, na teoria, a figura do aval e a figura do endosso elas são bem diferentes. Então, o avalista ele garante o título que foi emitido por aquela primeira pessoa. Agora, como eu disse, de fato, na prática, o endossante ele responde junto com a pessoa que emitiu o cheque. Então, uma excelente pergunta também. Na teoria são coisas diferentes, mas na prática acabam funcionando da mesma forma? Sim, ok? E já avançando para o encerramento da nossa aula, queria que a gente tivesse mais tempo de interagir. Tão gostoso, né? A gente responder as perguntas, ver a participação no chat. Então, de novo, quero reforçar para que você não deixe de participar logo mais depois do intervalo da aula atividade. Mas antes da gente encerrar a aula, é sempre muito interessante a gente testar a nossa memória para ver o quanto nós conseguimos absorver de todo o conteúdo que foi exposto nesse tempo que tivemos juntos. Então, como de costume, nós tivemos 4 momentos ao longo dessa aula de número 2. Antes da gente passar para o quadro, aluno, será que você consegue buscar aí na sua memória quais foram os 4 tópicos que nós trabalhamos nessa aula de número 2? Se você conseguir se lembrar de pelo menos 2 ou 3, eu já vou ficar muito satisfeito. Se você se lembrar dos 4 tópicos, então, você está de parabéns. Aproveitamento excepcional. Vamos então ao quadro? Num primeiro momento, nós tratamos aí das garantias que podem ser prestadas tanto ao contrato quanto aos títulos de crédito. Falamos de 2 garantias de natureza pessoal, isso é, onde uma terceira pessoa ela garante a dívida do devedor principal. Falamos da fiança e do aval. Você se lembra, aluno, qual a diferença entre fiança e aval? A fiança, ela tem natureza contratual, ela surge apenas a partir de uma cláusula de contrato específica. Ela é, a princípio, subsidiária, como vimos ali há pouco nas perguntas, mas pode ser solidária e ela também pode ser prestada apenas parcialmente. A diferença em relação ao aval é que o aval ele não é contratual, ele é prestado a partir da assinatura no título de crédito e ele é sempre integral, não existe aval parcial, não dá para garantir só uma parte do título. Além disso, o avalista também é sempre solidário, sempre responde junto com o devedor principal, sem benefício de ordem, ok? Na sequência, nós falamos sobre outros instrumentos à disposição do credor para tentar receber o seu crédito. Falamos sobre o protesto e sobre a cobrança judicial por meio da ação cambial. Lembrando que a grande importância do protesto é que ele torna pública a inadimplência e com isso pressiona o devedor, que fica com o nome sujo, fica sem crédito na praça, não consegue empréstimos em bancos, pode enfrentar dificuldades até em entrevista de emprego. Agora, se o protesto não for suficiente, se de repente esse devedor é um devedor quanto mais, que já está com o nome enxovalhado, tem diversos protestos aí no seu CPF ou CNPJ, a gente vai falar da ação cambial. Essa aqui é uma ação judicial por meio da qual o credor ele conta com a força do judiciário para tentar receber o seu crédito de maneira compulsória. E aí a gente vai falar da penhora de bens, penhora de veículos, penhora de bens móveis, imóveis, até dinheiro em conta bancária
dá para a gente penhorar, inclusive por meio de um sistema próprio que o judiciário tem, que estabelece um convênio, com todos os bancos, ok? Os outros dois tópicos que foram relevantes para nós foram quando tratamos sobre o cheque, esse que é o título de crédito ainda mais comum, não é? Já tem sido bastante substituído pelos cartões de débito e crédito, como algum aluno perguntou, mas ele ainda é bastante comum, a gente observa bastante na prática, e falamos também sobre a importância do sigilo bancário. Lembrando que a violação ilegal do sigilo bancário, ela tem um potencial terrível, um potencial negativo muito grande, como a gente teve a oportunidade de observar na situação problema, não é? Eu espero que você aluna, tenha conseguido se lembrar, tenha conseguido absorver a maior parte do conteúdo que nós trabalhamos aqui. É bastante coisa, o nosso ritmo é um ritmo acelerado para a gente poder dar conta do conteúdo, mas eu tenho certeza que essa aula foi tão produtiva para você quanto foi para mim, porque, como eu gosto de dizer, ensinar é sempre aprender. Valorizo muito essa experiência, essa interação, por isso também encerro com incentivo repetido para que você, logo depois do intervalo, esteja conosco no chat da aula Atividade, porque ali eu vou estar conectado e vou continuar respondendo dúvidas e trabalhando alguns comentários, ok? Além disso, também quero incentivar você, aluno, a aproveitar todo o material de apoio que está à sua disposição no seu ambiente virtual. E agora sim, encerrando, fica novamente o meu abraço, o meu agradecimento pela sua atenção e pela sua disposição até aqui e um até breve, porque a gente se vê na próxima aula.